Boa tarde, quarto ano. E aí, como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem, tá? Com muita saúde. E a professora tá morrendo de saudade de vocês. Vamos continuar com as nossas aulas de ciências? Nós já começamos, estudamos bastante coisa na apostila 1 e na apostila 2. Agora a gente começa com a apostila 3, tá? Então, para quem não lembra, eu sou a professora Adriana. Nós vamos continuar na unidade 10, hora de plantar. Vamos fazer a página 281 até a página 286. Bora lá? Nossa rotina. O que nós vamos estudar hoje? A hora de plantar. Nós vamos recordar os fatores que influenciam o desenvolvimento das plantas e vamos conhecer como que nós vamos fazer, conhecer como plantar. Vocês terão que fazer no caderno o desenho de um local de plantio de hortaliças, vai planejar fazer o desenho no caderno em casa. E a atividade de tarefa, atividade 2, os exercícios 1 e 2, na página 285 e 286. Também a professora vai passar para vocês o material que vocês terão que separar para a próxima aula, para a gente começar a pôr a mão na massa, certo? Ciências é gostoso, ciências a gente entende, a gente põe a mão, a gente faz o que nós estamos estudando. Então eu quero vocês bem animados, tá? Com vontade e participando. Vamos recordar. Primeiro, nós temos que recordar que nós estudamos principalmente na unidade 2, no nosso livro 2. Vocês se lembram dos fatores que interferem no crescimento das plantas? Vamos começar a recordar? Primeira coisa que a planta precisa para crescer, muito importante, a luz solar. As plantas precisam de luz para se desenvolver adequadamente, principalmente para realizar a fotossíntese. Lembram o que é a fotossíntese? A fotossíntese, a planta utiliza a luz solar com outros fatores que tem no nosso ambiente e produz o próprio alimento. Mas, principalmente, tem que ter a luz solar. Então, primeiro item importante que a planta precisa para se desenvolver, a luz. E o que mais? Lembram dessas imagens? Nós vimos isso aqui no caderno 2. Olha lá, um campo de girassóis. Um campo de girassóis saudável e um outro triste. Por que será? As plantas precisam também de água e temperatura adequadas para o seu desenvolvimento. Então, luz solar, água adequada e temperatura adequada. Nós já estudamos que as plantas, umas gostam de muita água, outras gostam de menos. Umas se desenvolvem melhor no frio. Outras, para se desenvolverem, precisam do calor. Então, luz solar, água e temperatura adequada. Já recordamos 3. Continuando, nós vimos a importância do solo. Além disso, precisam também de um solo fértil, rico em nutrientes e adequado para cada tipo de planta. Lembram que nós estudamos os tipos de solos? Fizemos experiência com 3 solos. O arenoso, é aquele que a água vai embora rapidinho. O argiloso, que é aquela terra vermelha dura, a água não passa. E o solo umífero, o principal, o mais adequado para o plantio. Aquele solo escuro, preto, mas a terra era fofinha. Muito importante. Lembram da parte do solo também que nós vimos a importância das minhocas? As minhocas abrem, fazem os túneis onde passa água, oxigênio e também já vão fertilizando esse caminho?
muito importante. Então, olha lá, luz, água e temperatura adequada e também solo fértil. 4 itens muito importantes para o nosso plantio, para que as nossas hortaliças cresçam bonitas, saudáveis. Agora a gente vai para a apostila. Na página 281, olha quanta coisa nós já recordamos, né? As plantas precisam de luz, água e temperatura adequada para cada espécie e o solo fértil, de preferência aquele solo, aquela terra mais escura e fofinha, o solo umífero. Você aprendeu que as plantas precisam de luz, água e solo adequado para se desenvolver. Nestas aulas você colocará os seus conhecimentos em prática e realizará junto com a sua família e o professor que vai estar aqui explicando o plantio de uma pequena horta. Olha que legal! Vamos começar? Que tal uma pequena horta na sua casa? Ah, professora, não tem espaço. Calma, vamos ver o que a gente precisa? Para escolher o local ideal, terá que observar alguns aspectos. Para quem já começou a achar ruim, vamos com devagar. Primeira coisa, vamos pensar, haverá luz suficiente para as plantas? Lembre-se de identificar os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E isso porque nos países do hemisfério sul, como no Brasil, a face norte recebe mais iluminação, sendo a mais indicada para a maioria das plantas. As faces leste e oeste recebem luz direta em apenas metade do dia. E a face sul, menos luz. Vamos lembrar tudo isso? Foi estudado em geografia e depois em ciência. Os pontos cardeais dão a direção para a gente se localizar. Nós vimos em ciências que a gente apontando um braço para onde o sol nasce, o braço esquerdo para onde o sol nasce e o braço direito é o lado contrário. Nós temos o leste e o oeste. Significa que a minha frente é o norte e atrás é o sul. O que a apostila está lembrando? Se o sol nasce de um lado, ele caminha não, a terra gira e parece que o sol está caminhando de leste a oeste. Significa o quê? Quando ele nasce, vai bater só de um lado. O sol vai ficar só de um lado. Ele vai caminhando, a terra está girando, chega desse lado, ele vai só ter luz desse lado. E a frente? O sol está aqui. A frente vai estar recebendo, que é o nosso norte, vai estar recebendo o sol o dia todo. E atrás o sul é onde vai ter mais sombra. É importante vocês verificarem isso. Qual parte da minha casa que vai bater sol o dia inteiro? Qual que vai ter sol de manhã ou qual que tem sol à tarde? Então, observando, tá? Encontre um local com luz suficiente para as plantas. Pensa lá na casa de vocês, qual que é o local? De preferência, o sol da manhã. Sempre tem um cantinho. Segundo, existe uma torneira próxima para facilitar as regas. Nós vimos que as plantas precisam de água, então eu vou ter que molhar todos os dias. Nós vamos ter que ver se tá fácil eu pegar um regador, eu pegar uma caneca para molhar, ou uma mangueira. Eu não posso ter preguiça. Então fica fácil, tem uma torneira por perto? Depois, será melhor cultivar hortaliças em canteiros, vasos ou fazer uma horta suspensa? Moçada, é o que nós estávamos falando. Vou pensar no lugarzinho que vai bater sol. Esse lugar, eu tenho terra, um quintal disponível para fazer canteiro? Aí fica grande, beleza. Ou eu não tenho, eu tenho um espaço pequeno. Eu posso plantar
em vasos ou fazer uma horta suspensa. Olha lá, um canteiro é no chão, quem tem bastante espaço. Vasinhos que a gente pode aproveitar vários materiais, não precisa comprar nada. E a horta suspensa, com materiais recicláveis também, a gente pendura numa parede. Não esqueça que a água é essencial para a sua planta desenvolver, sempre. Planejando no seu caderno. Lembram que lá na rotina a professora explicou que vocês vão ter que planejar, fazer a representação no caderno? Primeiro você vai conversar com o seu responsável e verifique os materiais que poderá utilizar. Professor, eu não tenho um espaço grande, eu preciso pensar no que fazer. Aqui são alguns exemplos, tudo reaproveitáveis. Olha lá, uma vasilha grande que a gente faz, uma jardineira, os pneus que acumulam água, olha que ideia legal, enche de terra, vai ficar bonito, vai decorar e eu ainda vou ter uma horta, eu vou ter produtos para minha casa. Alguns materiais descartáveis, tá? Professora aqui aconselha muito a gente usar esses produtos recicláveis. A gente, em vez de jogar fora, a gente aproveita. Conversou em casa, viu que vai poder usar, vocês vão fazer um desenho colocando o espaço. Quer dizer, vocês vão colocar onde vocês vão plantar. Se vai ser na terra, um canteiro, se vai ser em vaso, em pote. O que você vai utilizar? Você vai pensar nas mudas. O que eu quero plantar? Uma hortaliça, quer dizer, uma verdura, flores ou temperos? Salsinha, manjericão, coisas que a mamãe pode utilizar em casa no tempero. O lado que o sol bate nas suas plantas. Lembra que o sol é muito importante, a iluminação. Então, vocês vão mostrar no desenho. Olha como vai ser. Alguma, né? Vocês vão mostrar. Aqui é algum exemplo que a professora fez. Isso daqui seria uma horta suspensa, de pendurada. Olha um canteiro no chão. Ó, quem tem um espaço grandão. Mostra como que vocês vão plantar. Façam o desenho no caderno. Na página 283, está mostrando como plantar em pequenos espaços. A maioria das plantas aromáticas são aquelas plantas com cheiro e algumas hortaliças podem ser cultivadas em vasos e jardineiras. Olha lá, vários vasinhos com plantas aromáticas e ali nós temos a identificação com os palitinhos do que é cada um. Para conhecer alguma dessas plantas, leia o quadro abaixo. A apostila está trazendo para a gente um quadro onde mostra plantas aromáticas e condimentares, aquelas que vão servir de tempero, condimento, e algumas hortaliças que podem ser plantadas em pequenos espaços. Aqui no primeiro item, eles deram o exemplo, o desenho da manjerona. E deram vários outros exemplos aqui do lado. Vocês vão ler, tá? É algumas dicas do que a gente pode plantar. Hortaliças. As hortaliças são as verduras, os legumes. Lá eles deram a imagem do salsão, mas deram várias outras aqui. Então, isso daqui são algumas ideias para vocês fazerem a horta de vocês. Repare que na primeira imagem da página há apenas uma espécie de planta em cada vaso. Olhando os vasinhos, que está até identificados, cada vasinho são bem pequenininhos, uma plantinha. Mas será que espécies diferentes podem ser cultivadas no mesmo vaso, sem prejuízo em seu desenvolvimento? Certamente isso é possível, mas é preciso que haja espaço suficiente no vaso
e que as plantas selecionadas tenham as mesmas exigências quanto quantidade de água e exposição de luz solar. Então, quando a gente for plantar, nós precisamos saber, pesquisar. Essa planta que eu quero que cresça, seja saudável, ela gosta de muita água, pouca água? Muito sol, pouco sol? Professora, eu arrumei uma vasilha grande, posso plantar duas? Se as duas tiverem as mesmas necessidades, pode, nada impede. Existem várias revistas e livros especializados em jardinagem para orientar as pessoas sobre como cultivar as plantas. Eles fornecem informações essenciais para o cultivo de cada espécie e muitos usam símbolos para informar, de maneira rápida, os elementos necessários ao desenvolvimento das plantas. Quando a gente vai plantar, eu tenho que pesquisar e revistas que estudam muito. Hoje nós temos a internet ao nosso favor. A gente vai encontrar muitas vezes alguns símbolos, tá? Que mostram a quantidade de água, de luz e até a temperatura que as plantas gostam. Olha aqui, alguns significados de alguns símbolos. A gente percebe em desenhos. Eu não preciso nem ler. Lá no primeiro, olha, as gotinhas. Vem as 3 gotinhas. Aquela gotinha que está cheia mostra que a planta precisa de muita água. Na metade, a planta necessita razoável. E quando está bem lá vazio, baixinho, a pintura azul, é porque a planta gosta de pouca água. Então, normalmente, a planta que gosta de pouca água, eu não preciso nem molhar todo dia. Um dia sim, um dia não. Olha lá, a nossa jarrinha de molhar. Aqui do lado nós temos mostrando temperaturas, quando está tudo pintado o sol, ela gosta de muito sol, é sol pleno. Olha lá, pela metade, nos 2 símbolos, a planta gosta não muito sol direto, mas ela precisa da iluminação. E olha lá, nuvinha ou pouca pintura, aquela planta que prefere ficar mais tempo na sombra. Então, pouquinha luz solar. Também tem os símbolos, olha lá, os termômetros, que mostram temperatura. Então, tudo isso a gente tem informação sobre a planta, sobre o que nós queremos plantar. Na apostila, quanto à quantidade de luz, eles estão nos mostrando os símbolos. Como nós já falamos, olha o sol sem pintura, ele está branquinho. Significa o quê? A planta prefere sombra. Para plantas que não toleram o sol direto, mas precisa de luz indireta, pelo menos durante 3 horas diárias. O sol pela metade, meia sombra. Para plantas que precisam de muita luz, mas não suportam o sol direto no período da tarde. Quando? Então devem receber iluminação indireta. Ela gosta daquele sol pela manhã. À tarde, que é muito quente, ela não vai gostar. E quando o sol, aquele símbolo todo pintado, sol pleno. Essas plantas precisam ser expostas diretamente à luz solar durante pelo menos 5 horas direta. Então, quanto mais essas plantas que tiverem esse símbolo ficar exposta ao sol, mais ela vai gostar. Então, nós temos que pesquisar. E quanto à necessidade de água, olha o nosso regador. O regador cheio, a água está pintada até em cima. Deve-se regar de maneira frequente e abundante, principalmente no verão. Se vocês resolverem plantar alguma hortaliça que vai ter esse símbolo, significa que vocês vão ter que molhar, aqui em Barretos principalmente, que está muito calor, pelo menos 2 vezes ao dia. Se o regador estiver pela metade, deve-se regar apenas quando a terra estiver seca, nos primeiros centímetros da camada superficial. Significa que se eu colocar água só no período da manhã ou no finalzinho da tarde, para a planta já vai estar suficiente. E quando o regador estiver bem baixinho, deve-se regar de maneira a não encharcar o solo,
que deve ser bem drenado. Drenado é quando escoa a água, ela vai embora. Para o escoamento completo do excesso em poucos minutos. Para realizar nova rega, espere toda a terra esteja seca. Quer dizer, nova rega, só um dia sim, um dia não. Essas plantas que vai vir esse símbolo, elas não gostam de muita água. Continuando, nós vamos chegar na hora da tarefa. Lembra que eu já falei, a professora que já falou que vocês primeiro vão ter que fazer a representação de onde vocês vão plantar, quais as plantinhas, como vai ficar a sua horta, tá? Desenho no caderno. E a tarefa da página 285 da apostila. Recorte o anexo 1 e cola em seu caderno. Lembra, para quem ainda não viu, para quem não conhece a apostila, os anexos no final. Ciências é o anexo verdinho e sempre está anotado o nome da disciplina. Então, lá no fim da apostila, procura ciências, o anexo verde e destaca o anexo 1. Recorta no pontilhado, cola no caderno que nós vamos precisar de fazer a pesquisa. Atividade 2. Conheça os cuidados básicos que se deve ter durante o cultivo de algumas plantas aromáticas, lendo as informações do anexo 1. Para fazer essa atividade, vocês vão ter que olhar no anexo 1. Lá tem as plantas, tem os nomes, o que elas precisam. Em seguida, pinte os símbolos abaixo de acordo com as recomendações sobre a exposição à luz e as regas. Significa o quê? Vocês vão procurar aqui, ó, item A, o alecrim. Vai lá no anexo, procura o alecrim. Lê a informação que está do lado. O alecrim, ele gosta qual quantidade de sol? Sol, muito. Meia sombra, sombra, e pinta o símbolo dele, lembra dos símbolos? De acordo com a informação do anexo. Mesma coisa façam com a água, as regas. O alecrim é muita água, mais ou menos, ou pouquinho? Pinta, olha lá, muito, médio e pouca rega. Então, de acordo com a informação do anexo, vocês vão pintar os símbolos. Façam isso com alecrim, manjericão, orégano e tomilho. O exercício 2. Assinale as opções de plantas que podem ser cultivadas em uma mesma floreira ou em um mesmo vaso. Lembram que nós já falamos? Pode plantar no mesmo vaso? Sim, se as duas tiverem as mesmas necessidades. Mais uma vez, vocês vão olhar no anexo e vão ver quais parzinhos têm as mesmas necessidades e podem ser plantados juntos. Agora você é o cientista. É o que eu falei no começo, ciências é gostoso que a gente põe a mão na massa, certo? Vamos fazer a nossa experiência. Para a próxima aula, hoje é terça-feira, quinta-feira nós estaremos de volta. Vocês vão precisar separar alguns materiais. Vocês já conversaram em casa com o responsável. O que eu posso utilizar para fazer a minha horta? A professora Adriana trouxe alguns exemplos. Eu falei que não precisa ser nada novo. Latinha velha, posso usar, professora? Lógico, eu faço aqui dentro um vasinho. Olha lá, garrafa PET. O que nós mais temos em casa, isso aqui, muitas vezes vai para o lixo, descartável. Só que com a garrafa nós vamos ter que cortar. A professora está mostrando aqui, ó, eu fiz uma anotação e eu vou recortar para plantar. Olha como vai ficar. Olha aqui. A garrafa PET eu recorto, faço essa abertura, tiro a parte de cima, lá, a abertura está aqui. E aqui dentro eu vou fazer a minha hortinha. Dá super certo.
Então, nós precisamos de materiais para plantar. Também pode, olha lá, copinho plástico, tá? Descartável. Eu usei isso aqui, lavei, vou fazer um vasinho. Nada vou usar novo. Então, nós vamos precisar vaso grande ou jardineira, o que vocês tiverem em casa. Precisamos também pedras britas ou argila expandida. A professora já falou que não precisa comprar nada. A argila a gente compra, são grãos de terra. Pedra brita, olha aqui, a gente pega, a gente acha nas construções, tá? Essa pedrinha, olha, não precisa de muito. Então, um pouquinho que vocês pegarem já vai dar para a gente forrar a superfície. Vamos precisar também manta bidim. Manta bidim, eles pedem ali, essa manta aqui é um pano permeável que serve para a terra não passar e ir embora. Isso aqui, pessoal, não é essencial, tá? Quem puder pode arrumar, mas quem não tiver não tem problema nenhum. Vamos precisar de terra, lembra da terra, uma terra mais escura, fofinha. O humus, que pode ser uma terra adubada, e as mudas que vocês precisam, as mudas que vocês vão plantar. E um regadorzinho, né? Sempre para molhar. Então, separe esse material. Na quinta-feira nós vamos fazer a nossa horta. Pessoal, depois de todo esse material, separa o que vocês vão utilizar, tem um lembrete aqui. Consulte o anexo calendário de plantio do caderno 2 e escolha algumas hortaliças que podem ser plantadas nesta época do ano em sua região. No caderno 2, vocês tiveram que recortar esse anexo aqui. E a professora falou para colar no caderno, tá? Olha, nós temos aqui a época certa. Quer dizer, significa se ele gosta de frio ou de calor. Nós vamos fazer uma horta agora. Nós estamos em setembro, mas a nossa região está muito quente, tá? Procurem aqui qual a época do ano as hortaliças são melhores. Nessa época, de setembro até dezembro, o que vai ser melhor eu plantar? Uma outra dica para vocês escolherem o que vocês querem plantar. Olha aqui, nossas hortaliças e a época. Terminamos aqui com a nossa aula. O que nós fizemos hoje? Hora de plantar, recordamos todos os fatores que influenciam no desenvolvimento das plantas e conhecemos como planejar o plantio. Procurar o local com iluminação, que tenha água, tá? Qual planta que vai ser mais própria. Vocês terão que fazer no caderno o desenho do local de plantio e das hortaliças que pretendem plantar. Então, vocês hoje já vão pensar, conversar com os responsáveis em casa e desenhar o que vocês vão plantar. Fazer a tarefa atividade 2, o exercício 1 e 2 nas páginas 285 e 286 e separar os materiais para a próxima aula da nossa experiência. Você é o cientista. Separar a vasilha que vai plantar, separar a mudinha, a pedra, terra e um regador para molhar. Próxima aula, quinta-feira, nós vamos fazer a experiência. Espero que vocês tenham gostado. Estejam com vontade de fazer a horta e a gente se encontra na quinta-feira. Um beijo em todos. Fiquem com Deus.